Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade na sala de agosto, né? É, na terceira semana. Nós temos aqui o nosso material. Vou colocar aqui no cantinho aqui a nossa tela. E aí nós vamos continuar, beleza? Então, na nossa semana, essa semana aqui nós vamos trabalhar a força de atrito. Ainda não vamos trabalhar a segunda lei, nós vamos trabalhar dando continuidade aos conceitos de força. E uma força especial que nós vamos trabalhar aqui é a força de atrito, né? Sem essa força de atrito, praticamente a gente não caminhava, né? Porque graças à força de atrito que nós caminhamos, né? Então, até agora, para calcularmos a força ou a aceleração de um corpo, consideramos que as superfícies não têm atrito, né? São lisas. Essa é a condição que nós estamos trabalhando. Agora, não. O atrito vai influenciar no sistema de movimento, certo? Então, e ele é o responsável, inclusive, para o próprio movimento, né? Nós temos a ideia do conceito de força. Mas, em tese, o que seríamos força de atrito? Uma força de atrito é nada mais nada menos do que uma força que se opõe à tendência do corpo a se movimentar. Ela é uma força de fricção, né, entre superfícies. Ela pode gerar movimento ou ela pode diminuir ou acabar o movimento. Depende muito da condição, né? Mas sabemos que este é um caso idealizado, né? Esse de não ter atrito, porque sempre vai haver atrito no menor que você possa imaginar, né? Então, as condições idealísticas são somente para facilitar os cálculos. Mas o atrito ele é o responsável por tudo que vocês possam imaginar. Por exemplo, as questões econômicas. Tudo no mundo se desgasta, gasta o atrito, né? É o atrito que faz o desgaste de todos os materiais que se movimentam. Mas também ele é um elemento também que pode gerar muitos prejuízos. Aí o que acontece? Eu tenho de criar sistemáticas para diminuir esse atrito. No caso, por exemplo, do funcionamento dos motores de veículo, eu coloco óleo para diminuir a fricção e, consequentemente, diminuir os desgastes. Mas se não tivesse esse desgaste, também você não trocaria. Um carro funcionaria eternamente, né? Nunca ia haver desgaste. Então, ele também é responsável por essa questão do movimento econômico. E também, se você fosse observar, nós não conseguiríamos, por exemplo, nunca parar de andar ou também nunca nem começar a andar, se não fosse o atrito, né? Porque ele que é o responsável da ação de se deslocar. Sempre que aplicamos uma força, um corpo sobre uma superfície, este acabará parando, né? O atrito é que faz isso acontecer, né? Não existe um movimento perpétuo, apesar que é uma das coisas que se mais buscam aí uns teóricos, né, que são meio fora do rumo, procura essa história do movimento perpétuo. Né? Então, ele sempre se opõe ao movimento, como foi colocado lá para você, depende da natureza, né, da rugosidade. Por exemplo, se você vai passar entre superfícies rugosa, bem rugosa, o atrito é maior, né? Você tem mais aderência. Mais liso, né, polido, aí menos atrito, né? Essa é a ideia, a relação de superfície também. Ele é proporcional à força que a gente chamou lá de normal, né? Que é aquela força que dá a resposta da superfície. Né? Então, quanto maior a normal, maior é o atrito. Então, ele é proporcional a essa força. Transforma a energia cinética de um corpo em outro tipo de energia, que no caso quase sempre é a energia térmica, né? Que é liberada para poder. Por isso que quando você esfrega a sua mão uma na outra, ela aquece, né? Você pode esfregar aí, ó. Aí ela aquece porque ela transformou aqui a fricção, né, a cinética de movimento, em calor. A força de atrito é calculada pela seguinte relação, né? Que nós vamos aqui na mecânica, né, claro. Então, ela é proporcional à normal, né? Então, esse coeficiente de proporcionalidade aqui nós chamamos de coeficiente de atrito, né? Que basicamente nós vamos trabalhar os dois tipos básicos, né? Que é quando ele está parado ou quando ele está em movimento. Nós chamamos de atrito estático e atrito dinâmico, né? Então, ele não tem uma unidade de medida, o coeficiente, ele é adimensional. Por quê? Porque o atrito é em Newton e a normal também é em Newton. Então, esse aqui não pode ter nenhuma unidade para poder ser uma constante de proporcionalidade. O atrito estático e dinâmico, né? Como eu falei, o estático é quando o corpo
fica em repouso, ele é um dos maiores, né? Quando um corpo está em atrito estático, eu tenho de aplicar uma força para romper ele da situação, uma força muito grande, a chamamos de força de atrito máxima, né? Ela é maior. Depois que ele começa o movimento, aí ele não precisa de tanta força. É igual quando você vai começar a empurrar uma geladeira. Para começar a empurrar a geladeira, você aplica uma força, né, que vai até um pico máximo. Depois que ele começa a se deslocar, ele muda o tipo de força, né? Ele não é mais a maior força de atrito. Aí ele vai para uma força de atrito dinâmica, que é uma força mediana. Aí você consegue deslocar e manter esse movimento, porque o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. O atrito estático é aquele que atua quando não há deslizamento do corpo. Então, tá lá, existe. E o dinâmico só existe quando está se movendo. Tá certo? Então, vamos chamar de ME o estático e MID o dinâmico. Tá bom? Com essas características que eu falei. O estático fica sempre parado e o repouso quando está se movendo. E o dinâmico é menor do que o estático. Então, a força de atrito estática, o coeficiente de atrito estático é normal. O dinâmico, o mesmo coeficiente de atrito dinâmico é normal. Então, é o mesmo conceito, só o que vai mudar é que as relações de valores delas são diferentes. Mesmo quando são sobre a mesma superfície, mas parado, ele vai para um valor máximo. Em movimento, aí ele já tem um valor mediano. Vamos para nossas questões, né, agora, do nosso livro, né? Aí, vamos pegar a questão 17. A questão 17 aí, vou pegar aqui a canetinha aqui para resolvermos. Você tem aqui, ó, as forças que atuam nesse livro. Nós temos o peso para baixo. O peso para baixo é dado pela relação peso igual a massa vezes a gravidade. Então, nesse caso, o peso... Quanto é a massa desse livro aí sobre essa mesa? Meio quilo, né? 0,5. 0,5. E a gravidade que ele está usando aí, 10. 10. Quando fizer essa multiplicação aí, então vai dar 5 newton. 5 newton. Então, para manter isso em equilíbrio, né, a mesa reage com uma força para cima igual ao peso que nós chamamos de normal. Certo? Então, ó, determine o módulo da força do peso do livro, que a gente já calculou, 5 newton, né? E a reação da normal a mesa exerce no bloco. Então, a gente já sabe que para manter o equilíbrio aí, a normal é igual ao peso. A gente já calculou o peso aí, então nesse caso é 5 newton. Beleza? Então vamos para a próxima questão que nós marcamos do nosso livro. Na 18, uma caixa de massa 4 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal. Uma força vertical F de intensidade 30 newton, né? Então esse cara aqui, ó, mede 30 newton, certo? Vou botar aqui o valor dele aqui. 30 newton aqui para cima. E aqui 30 newton para baixo. Ok? 30 newton para baixo. Então, sabemos que todo corpo tem um peso para baixo, atração pela Terra. Aqui também vai ter a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o corpo tem 4 kg, a gravidade 10, então a gente vai fazer aqui as contas. mg mg. Então vai dar quanto aqui? 4
vezes 10. Dá 40 newton. Então, aqui também dá 40. É o mesmo corpo, só mudou a direção da força que é aplicado, certo? Então, sabemos que a normal é sempre direcionada também, né? Que é a força que a superfície faz para cima também. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos duas forças para cima, né? A normal e esse 30 e o peso para baixo. Então, para o equilíbrio, duas forças para cima. Então, você vai ter o quê aqui, ó? Normal mais 30 tem de ser igual a 40, que é para baixo o peso. Então, nesse caso, a normal, a resposta aí, vai ser igual a 40 menos 30. Menos 30. Então, a normal aqui no caso, 40 menos 30, 10. 10 newton. Vamos fazer a mesma coisa lá na letra B. Então, aqui é a resposta da letra A. A letra B agora, nós temos o 30 para baixo e o peso também para baixo. Então, a normal vai ser para cima. Então, agora, nesse caso aqui, nós temos duas forças para baixo, né? E a normal para cima. Então, nesse caso, a normal, nesse caso especificamente para cima, é igual às duas forças aí, 30 mais 40. Mais 40. Então, a normal é igual a 70 newton. É a nossa resposta da letra B. Beleza? Questão 18 aí a gente responde desse jeitinho aí. Vamos para a próxima do nosso livro. Questão 22, né? Questão 22. É a nossa última questão aí da nossa sequência de atividade dessa semana, do livro, né? Então, sempre na mesma tendência, ó, aqui, ó, um corpo, né? Vamos imaginar aqui, ó, um corpo de 10 kg, um bloco de 10 kg. Então, sobre uma superfície aqui rugosa. Então, ele é arrastado com velocidade constante. Então, nesse caso aqui, a força que eu aplico aqui, F, para ter velocidade constante, ela vai se igualar com o atrito aqui, ó. Força de atrito. Força de atrito. Vou chamar de FAT. Tá bom? Força de atrito. Então, elas são iguais. Aí ele diz aqui que temos o corpo arrastado de 10 kg. Então, 10 kg. Então, você tem aqui o peso para baixo. Peso para baixo. Que é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual a 10 kg vezes a gravidade, também 10. Aqui é uma multiplicação, certo? Então, dá o peso de 100. Dá o peso de 100 newton. Peso de 100 newton. Peso de 100 newton. Com o peso, o que a gente vai fazer agora aqui? Com o peso, a gente já tem a condição da normal, que é uma das características da força de atrito. Então, a normal aqui para cima, para manter o equilíbrio, a normal é igual ao peso. Então, a gente já tem aí o valor da normal, que é igual ao peso.
Ok? Qual o valor da força que está puxando? Que já sabemos que é igual à força de atrito, né? É igual ao peso. Então, ele diz aqui que a força que está aí puxando aí é de 30 newton, né? Esse valor aqui é de 30. Então, o atrito também é 30, certo? O valor é 30. 30 newton. Então, ele diz a intensidade da força peso, a gente já calculou, a reação da normal, do apoio e o atrito. Tudo isso aqui já foi dado pela figura que a gente já colocou aqui. Então, a resposta da letra A, a gente já fez tudo aqui na figura. Então, intensidade do peso. Peso é 100. Peso é 100. Peso é 100. 100 newton. A reação normal. Normal é igual ao peso, né? Então, normal também é 100. 100 também. Então, como está em movimento, velocidade constante, a força que está puxando é igual à força de atrito. Então, a força de atrito aí, né? Fat é igual ao F, que está puxando. F, que é igual é 30 newton. Então, na letra B, o valor do coeficiente de atrito. Aí, já sabemos que é dinâmico, porque está em movimento, então não vai precisar saber diferenciar se é estático. Estático ele tinha condição de repouso. Nesse caso aqui, já garante que está se movendo com velocidade constante. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? FAT, a letra B, tá bom? FAT é igual normal vezes o coeficiente, no caso dinâmico. Esse aqui é 30. A gente descobriu lá na letra A. E esse aqui é 100. Também descobrimos lá na letra A. Vezes o coeficiente que eu quero saber. Então, quem é esse coeficiente aqui? Ó? Vamos vir para cá. Esse coeficiente, vou chamar de MD. Aqui não está dando certo de colocar esse valor. Vamos colocar aqui mais em cima. Esse MD é igual a 30 dividido por 100. Ó. O 100 ali, ó, vai para baixo aí, dividindo. Então, dá 0,3. MD é igual a 0,3. 0,3. É a nossa resposta aqui da letra B. Beleza, pessoal? Então, ficamos até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês. Então, finalizando.